Olá, caros alunos e alunas do segundo ano A e B do ensino médio do Colégio Caetano Álvares. Estamos aqui para retomar as nossas aulas de sociologia. Hoje vamos falar especialmente de um pensador, outro pensador clássico da sociologia. Já falamos um pouquinho sobre Émile Durkheim, já falamos um pouco sobre o Max Weber, mas hoje vamos falar um pouco sobre as ideias de Karl Marx. Karl Marx, que para além da sociologia, é um pensador muito utilizado aí nas ciências humanas, a partir dos conceitos que esse pensador produziu, Então ele aparece nas áreas de economia, aparece nas áreas de filosofia, aparece na sociologia, na antropologia também, na ciência política. Enfim, o Marx é um pensador muito requisitado aí pelos mais diversos campos das ciências sociais e das ciências humanas. Então vamos falar um pouco sobre esse pensador, partindo do princípio de que devemos entender aqui quais foram as ideias iniciais do Marx, as origens do pensamento marxista. Marx, quando jovem, se aproximou de grupos de estudo da filosofia hegeliana. Vocês certamente já ouviram falar no filósofo Friedrich Hegel, um outro filósofo alemão, que se tornou um dos principais pensadores do idealismo alemão. O Hegel, um filósofo contemporâneo, que procurou, com a sua filosofia, criar um sistema de pensamento sobre a realidade, e sobre a totalidade das coisas, algo que pudesse explicar o mundo e os fenômenos do mundo de uma forma total. Acabou sendo classificado dentro do campo do pensamento filosófico idealista. Mas Marx fez parte dos círculos de estudo da filosofia hegeliana. Marx começou a sua trajetória estudando filosofia, depois continuou os seus estudos na área do direito, e por fim ele terminou a sua vida se dedicando, se debruçando sobre a teoria econômica. Então, Marx, quando escreve o Capital, o livro Capital em 3 tomos, talvez a sua obra mais requisitada e mais famosa até hoje, Marx estava ali na última fase do seu pensamento, dos seus estudos, quando ele morre, ainda sem concluir esse terceiro volume do Capital, que viria a ser concluído pelo seu amigo, o Friedrich Engels. Muito bem, mas Marx então se filia a essa corrente do pensamento de esquerda hegeliano. Havia na Alemanha os jovens hegelianos de direita e os jovens hegelianos de esquerda. Marx se filiava a essa corrente hegeliana de esquerda e mais tarde, como acontece com muitos dos seguidores aí dos grandes pensamentos, Marx acabou produzindo um conjunto de ideias que, inclusive, criticavam a obra do seu filósofo preferido, aí, no caso, o Hegel. O Hegel foi um pensador que desenvolveu o pensamento dialético na história da filosofia. Outros pensadores já tinham falado sobre a dialética, como, por exemplo, Heráclito, já tinha falado sobre a questão da dialética, mas Hegel vai aperfeiçoar, vai aprofundar os estudos sobre a dialética, com o seu sistema de tese, antítese e síntese. Então, para Hegel, por exemplo, toda transformação que ocorre no mundo, ela seria a obra de um espírito que ele vai denominar a razão, vai denominar de razão. O que nós temos no mundo são desdobramentos que vão acontecendo a partir da execução do pensamento racional, do exercício da razão, e por trás
dessa racionalidade que governa o mundo, nós teríamos esse esquema que ele vai desenvolver, chamado de tese. Toda tese tem uma antítese, e toda relação entre tese e antítese conflituosa, né, contraditória, vai promover um choque que vai dar origem a uma nova síntese, né? Então, poderíamos aqui usar vários exemplos, né, para explicar essa ideia de tese, antítese e síntese, né? No caso, uma semente, né? A semente começa a brotar, portanto, ela começa, né, um processo de antítese, e ela se torna uma árvore, né? Ou seja, a síntese do que ela era ali naquele início, né? Então, poderíamos pegar vários exemplos para colocar dentro desse esquema da dialética hegeliana, né? O espírito que governa o mundo é a razão. Sendo assim, toda a ordem social vigente seria fruto do desenvolvimento natural evolucionista da história, né? Então, inclusive, Hegel vai explicar a evolução da história, né, e a transformação das coisas a partir do seu sistema dialético, evolucionista, né? Bom, Marx, então, nos seus estudos, né, quando ele se debruça sobre a obra hegeliana, ele vai dizer que a ordem social não pode ser compreendida apenas pelas ideias, né, mas deve-se levar em consideração também as contradições materiais, né, e seus conflitos para explicar tal ordem. Marx, então, começa aí a trilhar aquilo que a gente vai chamar, né, a estrada do materialismo histórico, ou, como alguns chamam também, de materialismo dialético, né? Muito bem. Outra influência importante na vida do Marx, né, como eu falei, na sua última fase, são os pensadores da economia, né, clássica, a economia, no início, os fisiocratas, né, franceses, e depois Marx vai estudar dois grandes pensadores aí da economia inglesa, o David Ricardo, né, o Davi Ricardo, e o Adam Smith, né. Bom, esses dois pensadores analisaram o processo de formação e transformação da matéria-prima em mercadoria, né, e de uma forma bastante sintética acabaram chegando à conclusão de que as mercadorias, elas quantificavam, na verdade, trabalho humano aplicado ali na sua produção. É uma definição bastante comum para a gente hoje em dia, mas que, na época, né, poucos pensadores se debruçavam, ou seja, estudavam essa questão da formação dos processos produtivos, a transformação da matéria-prima em mercadoria. E esses dois pensadores aí clássicos da economia, tanto Davi Ricardo quanto Adam Smith, começam a estudar essa questão. Marx analisa também, né, as relações de produção. Seus estudos sobre a economia clássica, né, ele vai estudar as leis econômicas, mas de uma forma dialética, né, pertinente ao processo de produção. Marx queria entender o que estava por trás do processo de produção das mercadorias, né, mas não só com o trabalho humano aí aplicado, né, na constituição, na formação das mercadorias, mas como se dava a exploração do trabalho, né, no sentido de que esse servia para produzir uma enorme quantidade de mercadorias, né? Então, para Marx, a propriedade privada, no caso, aquilo que caracterizava o mundo capitalista, não seria o fim da história, né? Não representava o fim da história. Marx começa a analisar, então, de forma dialética, e percebe que o trabalho era um processo que vinha em constante transformação desde os primórdios do surgimento, uma atividade inerente, né, ao ser humano, né, e que vinha promovendo o desenvolvimento econômico das mais variadas civilizações ao longo do tempo. Muito bem. Outros pensadores ainda que a gente pode colocar aqui que influenciaram o pensamento marxista, né, foram os socialistas utópicos, né, Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. O socialismo utópico surgiu tanto na França como na Inglaterra, né, tendo esses pensadores como os principais articuladores dessa teoria. Foram classificados de utópicos, né,
posteriormente pelo próprio Marx e pelo seu companheiro, o Friedrich Engels, né? Como tópicos, por quê? Tópicos, topos, né? Aquilo que, do grego diz, aquilo que você não consegue atingir, aquilo que você não alcança, né? No caso aí, Marx e Engels, com essa definição de socialistas utópicos, né, para essas três figuras, né, o Simon, o Fourier e o Owen, estavam querendo dizer, olha, essas três figuras aí estão propondo algo que na prática não vai se resolver, né? Ou seja, o socialismo utópico ele é impraticável, ele é impossível de ser colocado efetivamente em prática, né? Owen e Fourier e Simon, né? Pensavam em criar um sistema socialista que desse cabo à questão da justiça social, mas nos seus escritos não aparecia, por exemplo, a ideia desses pensadores em tocar, né, os interesses da propriedade privada, né? Então, Marx e Engels vão dizer, olha, com propriedade privada não tem como você promover justiça social. A propriedade privada, ela sintetiza, né, ela materializa a acumulação de capital, portanto, a dominação de uma classe social sobre outra, né? Então, esses pensadores, vamos dizer que eles propunham a entrega de forma pacífica e ordenada dos meios de produção para os trabalhadores, né? Mantendo a propriedade privada intocada. Então, era uma ideia de você promover uma digestão moral, né, fazer o capitalismo promover, né, uma digestão moral da situação de injustiça e pobreza. Isso era impossível, né, na visão dos pensadores do socialismo científico aí, Marx e Engels, que consideravam os socialistas utópicos então idealistas e, sobretudo, inocentes, né? Faltava a eles a ideia de antagonismos das classes, né? O entendimento de que a propriedade privada deveria ser extinguida para que houvesse justiça social e se colocasse fim na exploração do homem sobre o homem, né? Bom, então Marx passa a estudar, Marx e Engels, né, passam a estudar os mecanismos capitalistas, né, e a alienação do trabalho. Então, Marx vai dizer, olha, quando começou o capitalismo, né, como que esse sistema mundo, né, que hoje domina o mundo, como ele começou a se desenvolver, né? Marx chama a atenção para o período da Baixa Idade Média, né, ele vai mostrar que ali, quando você tem aquele processo de dissolução dos feudos, né, o surgimento do capitalismo comercial, né, o renascimento comercial, o renascimento urbano, a formação das feiras, né, medievais, posteriormente as guildas, as corporações de ofício, né, que, vamos dizer ali, congregavam ali os trabalhadores para desenvolver aquelas atividades agora já, né, uma manufatura, um processo de manufatura mais avançado. Marx diz, olha, é ali que começa a se gestar esse sistema que é o capitalismo, né? E ele vai chamar essa fase, então, de fase de acumulação primitiva do capital. Então, a burguesia começa a se desenvolver, né, passa a controlar os meios de produção, alguns burgueses endinheirados vão começar a reunir aqueles artesãos, né, naquelas corporações de ofício, né, vão arregimentando essa força de trabalho especializada e vão ali dando uma nova dinâmica à produção de mercadorias e, consequentemente, ao comércio, né? Bom, já a Revolução Industrial, a partir do século XVIII, a gente sabe que esse foi um processo que se deu a partir, né, de capitais acumulados pela Inglaterra, né, que foi uma das nações que mais tiraram proveito da expansão marítima e o primeiro processo ali de colonização. Então, a Inglaterra acumulou capitais, né, para desenvolver a Revolução Industrial, né? Mas esse processo de acumulação de capital e surgimento da Revolução Industrial, aos poucos vai deixando claro, né, que agora nós temos, né, uma nova configuração social, né? O capitalismo
ele trouxe um desenvolvimento gigantesco das forças produtivas, né? Enormes forças produtivas foram liberadas, o ser humano definitivamente deixou uma era de escassez para trás e começou a entrar numa era de abundância, né? As fábricas agora produziam mercadorias que até mesmo começavam a sobrar, né? Com o desenvolvimento do capitalismo, a gente sabe que vem as crises do capital, que são marcadas pelo processo de superprodução, né? Marx diz, olha, agora nós temos um novo antagonismo, né? O antagonismo de classes, ele esteve presente em todas as sociedades, né? Desde os primórdios da humanidade até os tempos atuais do capitalismo, né? Então, você tinha o antagonismo, né, por gênero, lá naquelas primeiras sociedades primitivas, uma divisão do trabalho bem simples, né? Homens fazem tais tarefas, mulheres fazem tais tarefas, né? Depois, no período das grandes civilizações, a gente vai evoluir para uma divisão social do trabalho marcada pela relação e o antagonismo entre uma aristocracia, né, e os escravos, né, por exemplo, nas grandes civilizações do Egito, né, da Mesopotâmia, a exploração do trabalho escravo também em Roma, né, no Império Romano, na Grécia Antiga. Certamente vocês viram que até alguns filósofos, né, compactuavam com essa ideia do escravismo. E agora, a partir do desenvolvimento da sociedade burguesa, né, do capitalismo, nós temos o antagonismo entre burguesia e proletariado. O capitalismo, para Marx, é um sistema econômico, né, e né, modo de produção assentado na legitimidade da propriedade privada, na liberdade comercial e industrial, tendo como maior propósito a obtenção do lucro. Marx vai deixar bem claro. Né? Os capitalistas não produzem ou não se dedicam a determinado ramo de negócio porque eles gostam, eles se dedicam porque querem acumular capitais, querem acumular riqueza. Essa é a finalidade principal, segundo Marx, desse moderno sistema de produção de mercadorias. Né? Mecanismos capitalistas e alienação ainda, né, falando sobre isso, o capitalismo é um sistema onde o trabalho cada vez mais aparece, né, como uma questão de sobrevivência, de subsistência. Então, o trabalhador, na antiguidade, ele tinha vínculos muito maiores com a questão do trabalho. Né? Se você pegar um artesão lá na Idade Média, ele recolhia a sua matéria-prima, elaborava o produto, levava esse produto até a feira, vendia, então ele dominava o começo, meio e fim de todo esse processo, né? A relação dele com aquilo que ele produzia, com a mercadoria, era uma coisa muito mais forte, né? Aos poucos, o desenvolvimento do capitalismo, onde o homem cada vez mais, né, vai se tornando uma parte do processo de produção, nem se fala com a moderna indústria, né, quando ele vai trabalhar nas fábricas executando uma, duas tarefas, né, e por longas jornadas, e aquilo é trocado por um salário, e aquele salário, né, aquilo garante apenas a subsistência do indivíduo, o trabalho torna-se uma coisa que nem eu estou colocando para vocês aí, trabalho pelo trabalho. O indivíduo preocupa-se apenas com a sua subsistência. E Marx vai chamar a atenção do surgimento de um processo, né, um problema que ele vai colocar nos termos de alienação do trabalho. O homem agora produz para um mercado que foge totalmente ao seu controle, porque as mercadorias agora, né, elas não têm a finalidade de promover a satisfação, o bem-estar do indivíduo, a relação dele, né, com aquele processo. As mercadorias agora, elas tornam-se coisas que vão para um mercado e muitas vezes o indivíduo que produz aquilo nem pode comprar aquilo. Né? Elas adquirem uma existência alheia. Né? A mercadoria torna-se uma coisa. Marx vai até utilizar uma frase: quanto mais os homens produzem coisas agora no capitalismo, mais eles se coisificam, mais uma coisa eles se tornam. Ou seja, Marx está querendo dizer, mais ele se desumaniza, né, produzindo coisas e coisas e coisas que não são, né, não tem uma relação direta com a sua vida,
com o seu bem-estar. Então, Marx vai chamar isso de processo de alienação do trabalho, né? O resultado do trabalho serve para o enriquecimento dos que possuem os meios de produção. Muito bem, a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas, né? Então, é o que eu estou querendo dizer nessa frase que está aí, colocada, né, a frase do Marx: o homem cada vez mais produz coisas e cada vez ele se torna mais uma coisa, né? Ou seja, ele se desumaniza, né? Ele se separa de si próprio diante desse processo de alienação. Lembrando que o conceito de alienação tem vários significados, tá, gente? Para a sociologia, o conceito de alienação ele está diretamente ligado a essa questão do trabalho. Estou colocando aí para vocês uma sugestão de filme, né? Um filme conhecido, provavelmente vocês já assistiram, que é o Tempos Modernos, né? Um filme onde vai ficar muito bem caracterizado alguns desses conceitos que eu estou explicando para vocês, de exploração, né, do indivíduo se tornar um processo de produção apenas uma parte, né, se tornar alienado, né? É uma fábrica do modelo fordista do início dos anos 20, né, mas que mostra muito bem, ilustra muito bem alguns dos conceitos que eu estou querendo aqui passar para vocês hoje. Tá? Bom, a concepção materialista e dialética da história. As mudanças, né, ocorrem como resultado das ideias. Não ocorrem como resultado das ideias, né? Na visão de Marx. O que é o materialismo histórico para Marx, né? Mas sim pela realidade material do mundo. Então, Marx analisa que o processo de transformação do mundo ele se dá por uma luta encarniçada entre interesses, né? Disputa de classes sociais por interesses, por privilégios, e isso se dá na prática, né? O que Marx vai chamar de materialismo histórico, quando ele vai buscar essas relações sociais presentes nas mais variadas sociedades antigas. Ele está justamente querendo mostrar, olha, prestem atenção, né? Em todas as sociedades havia divisão de classes, né? Entremeada por divisão de gêneros, etc. e tal, e ali a luta de classe já estava presente. Então, o que explica o mundo é a sua materialidade, né? Óbvio que os homens, as ideias, elas são uma expressão da luta de classes, mas a luta de classes ela acontece principalmente no plano material, né? As disputas reais, as guerras, os conflitos, os enfrentamentos, né, as contradições e os antagonismos de classe, eles acontecem no plano real, né? E também no plano das ideias. Mas colocar as ideias como principal, né, como nós vamos ver aqui no Hegel, para Marx isso não fazia muito sentido. Então, a gente pode dizer que Marx inverte a dialética hegeliana. Hegel diz, olha, o mundo está mudando porque há uma luta de ideias, né? E a luta de ideias está pautada pelo espírito da razão, e isso explica as transformações do mundo. Tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese, né? A oposição de contrários gera uma nova realidade para Hegel. Mas que contrários? As ideias contrárias. Para Marx, não, né? A ideia de tese, antítese e síntese prova que há uma luta de classes, né? Uma luta, uma disputa pela materialidade, né? Então, por isso o seu sistema, né, a dialética marxista, ela é conhecida como sendo uma dialética de base material, né, o conflito entre as classes. Não que Marx esteja, vamos dizer assim, né, desvalorizando por completo, se desfazendo por completo da teoria hegeliana, mas ele está dizendo a luta de ideias ela é uma expressão da luta de classes, da luta material do mundo, né, da materialidade do mundo, mas ela não é a principal. Então, nesse sentido, a gente deve pensar que Marx inverteu a dialética hegeliana, né, e colocou as ideias subordinadas à matéria, né? Então, por isso, uma dialética de base material. Bom, o antagonismo e luta de classes, então, vai se desenvolver, né, no capitalismo, assim como na história de todas as sociedades. Marx vai dizer a história da humanidade
é a história da luta de classes, né? O antagonismo e a exploração do trabalho por determinadas classes e grupos atravessa toda a história da humanidade. A burguesia surge então, né, e ganha um impulso no final do feudalismo e cresce com as grandes navegações e o capitalismo comercial. Falamos já disso um pouquinho atrás, né? E a expansão do capitalismo cada vez mais, né, vai expondo, e assim até os dias de hoje, para os marxistas, né, uma contradição, uma luta entre a burguesia, as elites, né, por manter os seus lucros, manter a sua acumulação e os seus privilégios, contra o proletariado, que é a classe trabalhadora. E o proletariado, na visão de Marx, né, é a classe social que, por definição, virá a superar inexoravelmente a burguesia e desenvolver um outro modo de produção. Bom, nós tivemos um modo de produção comunitário, né, o comunista, como Marx vai chamar lá, as primeiras sociedades, depois um modo de produção escravista, um modo de produção asiático, que aí ele vai classificar algumas sociedades orientais e as civilizações aqui da América, incas, maias e astecas, por exemplo, para definir o que era esse modo de produção asiático. É um modo de produção feudal que expunha a contradição entre servos e senhores, né? E depois no absolutismo a nobreza, né? Com os seus súditos ali. E aí agora o modo de produção capitalista que expõe essa contradição entre proletário e burguesia. E aí, se as coisas vieram se transformando, né, as relações de produção e os modos de produção fizeram com que as classes viessem em conflito, né, e transformando o mundo, para Marx, então, não temos o fim da história com o capitalismo. O proletariado, os trabalhadores, na visão dele, seria a classe que colocaria fim no sistema capitalista, dando origem a um novo modo de produção que ele vai chamar de comunismo. Tá? Essa aula vamos ficando por aqui, pessoal. Esse capítulo, um capítulo um pouquinho mais longo, né? E na próxima aula que nós tivermos, né, nós retomaremos esse capítulo, então na próxima semana, né? Espero que vocês tragam dúvidas para o nosso momento CCA Meeting, né? Deem uma olhadinha nesses conceitos, nessas questões que eu coloquei hoje para vocês aqui. E até breve, um forte abraço para todos aí.